o tema das disciplinas espirituais, sempre nos lembrando que as disciplinas são estes instrumentos que Deus nos deu. Elas não são chamadas assim na Escritura, mas nós vemos esses traços de disciplina em toda a Escritura, de algo que é feito de maneira repetida, de algo que é feito de maneira consciente, intencional, e são esses meios de graça, esses instrumentos que Deus deixou para que possamos desenvolver a nossa santidade, ou como Paulo vai dizer, desenvolver a nossa salvação. Uma expressão da salvação é a santidade, é o amadurecimento, é o crescimento, é um fruto da salvação, é nós sermos transformados à imagem de Jesus. Esse processo contínuo de transformação, quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais nós dizemos que estamos amadurecendo. Quando nós lemos lá Efésios capítulo 4, por exemplo, fala que o propósito de Deus ter deixado dons, talentos no meio do seu povo, no meio da igreja, é para que nós possamos atingir a estatura de varão perfeito, a semelhança de Jesus. Essa ideia de estatura de varão, a ideia de alguém pleno, alguém que adulteceu, né? Alguém que amadureceu, é exatamente essa linguagem. Paulo usa muito essa linguagem nas suas cartas, falando sobre bebês na fé, sobre crescer na fé, a própria forma como nós falamos do novo nascimento, né? Crer em Cristo é nascer de novo, então quem nasce de novo é uma criança na fé, um bebê na fé, e aí entra num processo de amadurecimento. Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas quando eu cresci, eu deixei de lado as coisas de menino. E ele está falando a respeito de coisas que são espirituais. Então há um paralelo muito claro nas Escrituras, um paralelo em relação ao ser biológico, físico, material, nessa ideia de nascer, crescer e se desenvolver, nesse paralelo com uma vida espiritual também. Nós somos regenerados, ou seja, nós somos gerados novamente, há um novo nascimento. Nós nos tornamos então esses bebês na fé que precisam se alimentar, que precisam de exercício físico, que precisam de cuidado, a fim de que nós possamos nos desenvolver e sair de uma fé que é infantil para uma fé que é madura, para uma fé que é uma fé adulta. Esse é o caminho básico da vida cristã. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo são chamados ao novo nascimento, ao arrependimento e ao novo nascimento. Mas aqueles que nascem de novo também são chamados ao arrependimento constante e diário nessa busca por um crescimento. Esse crescimento, esse amadurecimento, nós chamamos de santificação. E Deus nos deu instrumentos para que essa santificação possa crescer, para que nós possamos cada dia mais ser parecidos com Jesus. Para sermos mais parecidos com Jesus, precisamos mortificar o nosso velho homem, a nossa velha natureza, os nossos velhos hábitos, a nossa antiga forma de falar, a nossa antiga forma de pensar e a nossa antiga forma de agir. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós mortificamos? Por meio das disciplinas espirituais. Como temos falado ao longo de todos os nossos encontros, as disciplinas espirituais, e até essa ideia da imagenzinha aí, né, de uma academia, né, de água, essa ideia de que assim, existem instrumentos para o nosso desenvolvimento. Existe a alimentação, né? Jesus se chama de o pão vivo que desceu do céu, ele é a água viva, né, que mata a nossa sede, ele fala de si mesmo como sendo o pão e o vinho, que eram alimentos muito comuns no mundo antigo, era o que fazia parte da cesta básica do mundo antigo, era o alimento mais rudimentar do mundo antigo. Então Jesus diz, a minha presença, as minhas palavras, o meu ensino são alimento para vocês. Mas nós não precisamos só de alimento, precisamos também de desenvolvimento da nossa vida, do exercício da nossa vida. O autor aos Hebreus vai falar que aqueles que amadurecem são aqueles que pelo exercício da vida espiritual vão crescendo no conhecimento e na intimidade com Deus. Então há um exercício, há algo que é repetitivo na vida cristã, há algo que é ordinário, constante e repetitivo. E no mundo como o nosso, isso precisa ficar cada vez mais claro, né? Principalmente no mundo em que as igrejas estão tentando se parecer cada vez mais com ambientes de show, né? E ambientes de show são ambientes que têm eventos, né? Eu vi esses dias atrás um corte de uma pregação do pastor Zé Bruno, lá da Igreja Casa da Rocha de São Paulo, e ele falando que ele não promete para ninguém que você vai vir na igreja e vai ter uma grande experiência. Eu não posso prometer isso. Quem dá a experiência é Deus, e Ele faz isso na sua casa, no seu trabalho, na rua. Na igreja pode isso acontecer. Agora, se eu estou comprometido em dar a você uma grande experiência, aí eu estou morto. Aí, cada semana, cada culto, eu preciso fazer alguma coisa, inventar alguma moda para proporcionar uma boa experiência. Mas não é de experiência em experiência que a gente vive.
A gente tem as nossas, trazendo para a vida prática, de vez em quando a gente pode sair com a família, ir num restaurante, comer uma coisinha diferente. Às vezes um amigo convida a gente para ir numa churrascaria. É gostoso, é maravilhoso, é bom demais. Mas o que nos sustenta não são essas saídas esporádicas. O que nos sustenta é o arroz e feijão de todo dia. É o cotidiano, é o comum. E na vida espiritual também é assim. É na continuidade da vida ordinária de desenvolvimento da nossa fé que a nossa intimidade com Deus é construída. Vez ou outra, Deus nos brinda com algo para além do ordinário e cotidiano. Vez ou outra, nós sentimos coisas que nós não sentimos comumente. E essas coisas se tornam cada vez mais especiais quando a gente lembra que elas são momentos especiais, não é? As férias são gostosas porque elas vêm depois de muito trabalho, não é verdade? O fim de semana é glorioso, porque ele vem depois de uma semana de esforço. Então a gente vai valorizando esses momentos de oásis, porque a gente lembra que a vida de construção é uma vida de rotina. Agora, se a gente entra numa vida infinita de férias, é só perceber gente que consegue tirar férias durante muito tempo. Chega lá no 15 dias, já está começando a ficar, meu Deus, que saudade da minha casa, saudade de rotina, Porque a gente entende que essas coisas são brindes da vida cotidiana. E na vida espiritual a gente não pode esquecer isso também. Deus nos dá, sim, experiências que são pontuais, abençoadoras, gloriosas, sobrenaturais. Mas o que faz com que a gente venha crescer no conhecimento de Deus e na vida, no relacionamento com Deus, é o dia a dia. É a oração diária. É a leitura diária da Escritura, é a mesma comunidade de fé, as mesmas pessoas, os ensinos. Isso vai fazendo com que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Amém. Dentro de todo esse preâmbulo, nós estamos falando das disciplinas espirituais e no nosso último encontro nós começamos a falar a respeito da disciplina da oração. E é importante lembrar, a disciplina da oração, porque nós não somos chamados a termos momentos de oração na vida, mas a termos uma vida de oração. São coisas diferentes. Tem, no meio da nossa rotina, momentos de oração. Não foi isso que o Senhor nos instruiu a fazer. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Precisa ser parte da nossa rotina, da nossa vida. Assim como vários autores cristãos já disseram, que a oração na vida cristã está assim como o ar está para a vida biológica. A gente não vive sem respirar. E o cristão não vive sem oração. A oração molda os nossos afetos, a oração nos coloca em intimidade com Deus, a oração é formativa, a oração caminha juntamente ali com a absorção na palavra, nesse diálogo constante que move a nossa intimidade com Deus. Nós nos tornamos íntimos daqueles de quem a gente tem mais conhecimento, conversa, diálogo. E é assim que a gente conversa com Deus, por meio da oração. E Deus fala conosco por meio da sua palavra. E nessa conversa, nós vamos conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a ideia de Deus ao nosso respeito e a respeito da vida, e mais nós vamos desenvolvendo essa semelhança com o próprio Cristo. Nós terminamos falando no nosso último encontro que oração é algo que se aprende. E se aprende orando, praticando a oração, é orando cada vez mais que a gente aprende. A gente aprende oração também lendo a Escritura, porque a Escritura nos ensina a orar. A Escritura nos mostra modelos de oração e gente orando direito e gente orando errado. A Bíblia nos mostra exatamente essas coisas. E nós aprendemos, lendo a Escritura, a motivos de oração, vocabulário de oração, o que é lícito pedir ou não pedir, a Escritura nos ajuda. Nós aprendemos a orar também orando com outras pessoas, compartilhando desses testemunhos de fé e de vivência na vida de oração e de intimidade com outras pessoas. E, por último, nós aprendemos a orar lendo orações e lendo sobre oração. Então, como diz o Andrew Murray, a gente viu isso no último encontro, ele diz que a gente não aprende a orar lendo, mas a gente também aprende sobre oração lendo. A gente aprende oração orando, não é? Você pode fazer um curso de oração, mas se você não orar, você nunca vai aprender a orar. Mas aprender sobre oração também é importante, porque vai moldando a nossa forma de enxergar a oração e aí nessa prática vai se tornando cada vez mais assertiva e mais bíblica. E a gente vai crescendo na oração. Então nós hoje vamos pensar um pouquinho em alguns princípios a respeito da oração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Uma vez que é possível aprender a orar,
nada melhor do que nós aproveitarmos o ensino de Jesus sobre oração para aprender a orar. Lembrando que esse texto de Mateus capítulo 6, principalmente este momento aqui que fala da oração, no versículo 5 em diante, há um paralelo em Lucas capítulo 11, em que ali Jesus vai ensinar os seus discípulos, os apóstolos, a oração que a gente conhece como a oração do Pai Nosso. E Jesus faz isso, diz o capítulo 11 de Lucas, quando os discípulos vêm até ele, ao verem a vida de oração de Jesus, diz o texto que Jesus estava orando, havia passado tempo em oração, e os discípulos então chegam até ele e dizem: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os discípulos dele a orar. Então Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, essa mesma oração que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 6. E em Mateus 6, do versículo 5 em diante, Jesus trata exatamente sobre essa disciplina espiritual. No capítulo 6, no verso 1 até o 4, ele fala sobre dar esmolas ou fazer ofertas como uma disciplina espiritual. Do verso 5 até o verso 15, ele fala sobre oração. E do verso 16 até o verso 18, ele fala sobre jejum. 3 práticas que eram muito comuns no tempo de Jesus e que também são muito comuns na boa parte de todas as religiões. Todas as religiões, elas trazem alguma coisa em relação, pensando aqui naquilo que a gente faz como caridade a alguém, então essa oferta, naquilo que nós fazemos em relação a nós mesmos, então a mortificação da carne, o jejum, como é que a gente lida com a gente mesmo, e a nossa relação com o transcendental, com o sagrado, que aqui é apresentado pela fala com Deus, a oração. Todas as religiões vão tratar dessas 3 formas de ação. Faz parte de toda a fé, né? A forma como a gente lida com Deus, com a gente e com o outro. E Jesus vai usar exatamente essa mesma lógica para falar sobre disciplina espiritual aqui num contexto com os seus discípulos. E que nos diz respeito aqui sobre oração, no versículo 5, ele diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Vemos aqui Jesus mostrando que a oração é um pressuposto da vida cristã. Ele não diz se vocês orarem, se em algum momento der vontade de orar, ele diz quando vocês orarem, porque é um pressuposto que todo cristão vai orar. Ele diz, então, quando vocês orarem, orem direito. Não orem, como ele diz, como os hipócritas, aqueles que tinham máscaras. Os hipócritas eram os atores do teatro grego, né, que usavam máscaras diferentes para interpretar vários papéis. O mesmo indivíduo fazia vários papéis, apenas trocando a sua máscara. E daí vem essa ideia de um hipócrita, um ator, uma espiritualidade que é teatral. E Jesus diz que a espiritualidade de vocês não seja teatral. Ele diz, não, estes hipócritas, eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos. Veja, Jesus não está condenando a oração pública. Não é isso que Jesus está apontando aqui. Ele mesmo orou publicamente várias vezes. E ao falar aqui a respeito dessa oração, que a gente conhece como oração do Pai Nosso, ela é uma oração pública. Se você perceber, a oração do Pai Nosso está toda no plural, porque é para ser orada em família, em comunidade. Não é uma oração que eu devo fazer sozinho, embora eu possa fazer sozinho. Mas o ensino de Jesus é a oração dos discípulos, é a oração da comunidade da fé. Então Jesus não está condenando a oração pública e nem está condenando que a oração pública seja vista. Porque em muitos momentos a gente vê Jesus orando para ensinar alguma coisa através da oração que ele fez. A oração do Pai Nosso é mais um exemplo disso. Eu acho que eu falei isso na última semana, de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Jesus diz ao Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. E ele continua na sua oração. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso para que seja testemunho para essas pessoas que aqui estão. Então Jesus deixa claro que ele está orando em voz alta ao Pai para que as pessoas aprendam alguma coisa com a sua oração. Então não há uma condenação da oração em público. O que Jesus está condenando aqui é a motivação do coração ao orar. Ele fala de uma oração que é teatral, uma oração que é para os outros verem, uma oração que não tem Deus como o objetivo último, mas como o ouvido do outro como o objetivo último. Aquilo que os outros pensam da nossa espiritualidade. Como eu sou santo, olha como eu oro bonito, olha como eu imposto a minha voz, olha como eu sou ungido. Muita gente fala assim, nossa, aquele pastor é muito ungido, uma oração tão ungida. Espero que esses pastores não façam isso para receber simplesmente esse elogio.
Porque Jesus diz que aqueles que fazem isso buscando esta recompensa, é só isso que eles vão receber. Ele diz, em verdade vos digo, no finalzinho do versículo 5, que eles já receberam a recompensa. Se a recompensa é ser visto, pronto, já receberam. E é tudo que vão receber e nada mais vão receber. Então Jesus vai dizer que ao orar, nós precisamos ter cuidado com a nossa motivação. E essa motivação, ou esse medo do que vão pensar de nós enquanto oramos, pode se manifestar tanto em orar, quanto em não orar. Né? Quando a gente não ora por medo do que os outros vão pensar da nossa oração, nós estamos nos importando também com o que os outros pensam da nossa oração. E não deveria ser esse o nosso objetivo, mas sim os ouvidos de Deus. Ainda que a gente ore para Deus, à presença de outras pessoas, a presença da nossa família, dos nossos irmãos, da igreja, seja lá onde for. Nós oramos a Deus, mas também oramos como família da fé. Então, o cuidado com a motivação, né? Buscar os ouvidos de Deus, sem fingimento e sem querer impressionar. No versículo 6, ele diz, mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Olha que coisa linda. Ele diz, ao invés de ficar querendo se mostrar, vai para casa e ora de maneira secreta, de maneira oculta. A ideia aqui é, de novo, aquele contraste em não queira se aparecer, mas queira encontrar Deus. O seu alvo tem que ser os ouvidos de Deus. A maioria das versões fala aqui de entrar no quarto. Né? Não é essa a palavra que aparece no original. A palavra é tameion, que era o único cômodo da casa, o tameion, que tinha porta. O resto da casa não tinha porta. Não tinha porta de entrada, só um lugar tinha porta. E não era o quarto de dormir, era um outro lugar que tinha porta. O tameion era a despensa da casa. Era onde se guardavam, você pensava que era o banheiro, né? Era a despensa, o lugar onde se guardavam coisas preciosas. Guardavam os alimentos e guardavam as coisas de valor. Era o único lugar da casa que não tinha janela e que tinha porta, e porta com chave, com cadeado. Um cadeado rudimentar, mas um cadeado. A ideia é guardar ali algo precioso, algo que é necessário. Né? Então, essa ideia de entrar neste quarto e fechar a porta fala tanto de privacidade, mas fala também desse lugar de tesouro, né? Estar diante de Deus e reconhecendo que esse é um lugar de tesouro. Então, a ideia aqui é de novo, não é a condenação à oração pública, mas de tirar um tempo com exclusividade, sem distrações. Você entrava num tameion, fechava a porta, né? Ficava escuro, não tinha janela. Se levasse uma lamparina, tudo bem, ficava um pouquinho mais claro, né? Mas ali não tem nada para distrair, não tem barulhos, não tem gente passando, se movimentando. Então ele diz, ao orar, vai para um lugar onde o seu foco, o seu alvo, seja Deus. E hoje a gente pode entrar nos nossos tameions, né? No nosso lugar secreto de oração, seja o nosso quarto, seja no banheiro da empresa, né? Seja num lugar onde não há distração. E a gente pode encontrar ao longo do nosso dia momentos de quarto a portas fechadas. Às vezes é numa caminhada, às vezes é na beira de uma calçada, na frente de uma sorveteria, às vezes com um sorvetinho ali, tomando seu sorvete, contemplando e orando a Deus. Esses momentos de exclusividade com Deus. Então, ao orar, tem um lugar privado de oração. De novo, existe espaço para oração pública, para oração comunitária, mas não deve ser esse o único lugar onde nós encontramos Deus, ou onde nós falamos com Deus, mas desenvolver essa disciplina de termos de maneira regrada tempo e lugar para podermos orar. E aí o finalzinho do versículo 6 diz que quem faz isso recebe de Deus uma recompensa. Existe recompensa. E qual a melhor e maior recompensa que alguém pode ter ao buscar a Deus? Encontrá-lo. Aquele que quer desenvolver com Deus intimidade. Qual a maior recompensa que ele vai encontrar? Intimidade com Deus. Ao invés de queremos agradar os outros, a fim de buscarmos os olhos dos outros e as recompensas dos outros, ao buscarmos a Deus, nós temos o nosso coração transformado à semelhança do próprio coração de Deus. Temos os nossos afetos transformados, as nossas motivações transformadas. E vamos cada vez mais nos parecendo com Jesus e cada vez mais tendo um relacionamento com Deus. Então há recompensa ao buscar o Senhor. O verso 7 diz, e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos.
Aqui, Jesus não está condenando a oração repetitiva, tá bom? Não está condenando isso. Porque nós encontramos o próprio Jesus orando de maneira repetida. Há um texto lá em Lucas, em João fala isso, que quando Jesus está no Getsemane, ele chama os discípulos para orar, lembra disso? Aí ele deixa aqui um grupo de discípulos e vai com Pedro, Tiago e João mais à frente. Aí ele diz, agora vocês fiquem aqui, me ajudem a vigiar, me ajudem a orar. E ele dá mais uns passos à frente, diz o texto, e ele começa a orar ao Pai. E diz o texto então que ele ora, retorna e encontra os discípulos, lembra? Dormindo. E aí ele fala, gente, vocês não conseguem, né? Nem orar um pouquinho, nem uma horinha vocês conseguem orar comigo. Imagina, Jesus ficou orando um tempinho ali, né? Nem uma horinha vocês conseguem orar comigo. Aí diz o texto então que ele volta e ele ora a mesma coisa. Ele retorna, encontra os discípulos dormindo de novo. Aí ele volta uma terceira vez e diz o texto que ele ora pela terceira vez a mesma coisa. E qual a mesma coisa? O texto diz, ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feito conforme eu quero, mas conforme tu queres. O texto nos diz claramente que as 3 vezes ele orou a mesma coisa. Jesus não condena a repetição da oração. Jesus não condena a insistência na oração. Eu já ouvi gente dizendo assim, olha, você nunca deve orar 2 vezes pela mesma coisa. Porque a segunda vez que você ora, quer dizer que na primeira você não creu. E a gente não encontra paralelo disso na Escritura. Na verdade, Lucas capítulo 18 vai nos ensinar uma parábola, diz o texto lá de Lucas 18, que Jesus conta uma parábola, que é a parábola daquela pessoa que fica importunando o outro lá. E o texto diz que Jesus conta essa parábola para ensinar os discípulos que eles não devem esmurecer na oração, que eles devem insistir na oração, persistir na oração. Então aqui Jesus não está condenando a insistência e nem a repetição da oração. O que Jesus está condenando aqui é que nós não devemos apresentar a Deus apenas palavras, achando que são as palavras que moldam as coisas, mas apresentar diante de Deus o nosso coração. Ele diz, orando, não usem vãs repetições. Não fiquem falando palavras, chavões, jargões. Todo mundo usa essas palavras, eu acho que deve ter poder nessas palavras. Né? Eu determino, eu digo. Eu já vi um pastor dizendo assim, que às vezes a gente não recebe as coisas porque a gente não sabe usar as palavras corretas. Então, como se Deus fosse uma máquina, sabe? Que a gente tem que apertar os botões direitinho para ele funcionar. Se a gente usar as palavras certas, do jeito certo, na ordem certa, Deus vai funcionar para a gente. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente não pode imaginar que são as palavras que movem o coração de Deus. Mas como a gente vê no versículo anterior, ele diz que o Pai que nos vê em secreto nos recompensa. Oração não é algo que a gente só fala, oração é uma postura do nosso coração. Oração não é algo que Deus apenas ouve, oração é algo que Deus vê em secreto. Deus contempla o nosso coração. E às vezes o nosso coração vai orar pela mesma coisa, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Porque nós somos falhos na fé. Nós somos fracos na fé. E às vezes a gente vai falar, Senhor, eu sei que eu já falei sobre isso, mas eu ainda estou angustiado com isso, Senhor. Então eu apresento mais uma vez isso diante de Ti. Então a gente se apresenta diante de Deus sem máscaras, sem falsidade. Se é essa a expressão do nosso coração e é uma repetição, então é a repetição que eu vou apresentar. Porque Deus conhece o nosso coração. E a gente não pode ser fingido diante de Deus, porque não faz nenhum sentido ser fingido diante de alguém que sabe todas as coisas. Não faz sentido nenhum. Né? Aí eu vou mentir, fingir para Deus. Que sentido tem nisso? Ele nos conhece. A oração é esse ambiente de graça, onde nós podemos ser transparentes com aquele que é o nosso Pai, que conhece o nosso coração. Então diz, orando, não fique só repetindo. Os gentios fazem isso. Eles acham que falar muito, que são as palavras, que o problema está na palavra. Ele diz, não, a oração é uma postura do coração. No verso 8, então ele diz, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas necessidades. Nós não oramos para informar a Deus. Nós oramos para conformar o nosso coração com a vontade de Deus. Nós não oramos para que Deus saiba das nossas coisas. Nós oramos porque nós temos com Deus um relacionamento. E para que a gente fique consciente de que Deus sabe todas as coisas.
Nós falamos com Ele, sabemos que Ele sabe. E nós vamos aliançando o nosso coração com o Senhor, que nos conhece, que sabe todas as coisas. Mais uma coisa que a gente pode destacar desse bloco aqui, do versículo 5 até o versículo 8, tantas vezes que Jesus repete a expressão Pai. Fale com seu Pai, ore ao seu Pai, porque a oração é fruto de relacionamento. Nós falamos com um Deus que tem conosco relacionamento. Deus não é um ser distante, Deus não é uma divindade distante, Deus não é alguém que a gente fica tentando aplacar a ira ou convencer a fazer coisas em nosso favor. Deus é o nosso Pai. E todas as vezes que Jesus orou no Novo Testamento, exceto uma, Jesus sempre chamou Deus de Pai. A única vez que Jesus orou e não chamou Deus de Pai e chamou Deus de Deus foi na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele estava trocando de lugar conosco. Ali ele estava se identificando com aqueles que são, por natureza, distantes de Deus. E isso é muito lindo. Saber que só na cruz, Jesus, que sempre chamou Deus de Pai, chamou agora o Pai de Deus. Para que nós, que tínhamos que chamar Deus de Deus, pudéssemos chamar Deus de Pai. Por causa da obra de Jesus, por causa da substituição de Jesus em nosso favor, que nós temos livre acesso a chamar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo de nosso Pai. A oração é fruto de relacionamento. E aí a gente vai para a oração propriamente dita, né? No verso 9 diz, portanto, orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração que Jesus nos ensinou é uma oração não que informa a Deus a respeito das coisas, porque sabemos que Ele sabe todas as coisas. É uma oração que vai moldar os nossos desejos. Por isso que a oração começa nos versos 9 e 10, olhando para Deus. Antes de olhar para as nossas necessidades materiais e humanas, nós começamos com esses desejos santos, de que o nome de Deus seja feito conhecido, de que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e ao nosso redor, e que o reino de Deus apareça, cresça, se manifeste neste mundo, no mundo do porvir e através de nós, os seus súditos. Então, desejar as coisas do reino mostra o quanto o nosso coração está sendo transformado. Porque aquele que não foi transformado pela graça só tem orações egoístas. Aquele que não tem um vislumbre de quem é Deus só pede para si e pelos seus. Não deseja o que é espiritual. Não deseja o que é eterno, não deseja a vontade do reino e nem mesmo deseja aquilo que traz fama para o nome de Deus. Deseja apenas aquilo que enche a sua barriga. E Jesus diz que quanto mais nós temos esse relacionamento com o Pai, mais o nosso interesse é que a vontade de Deus se estabeleça nesse mundo, que o reino de Deus apareça nesse mundo e que o nome de Deus seja conhecido como diferenciado nesse mundo. Então, se nós conhecemos a Deus, os nossos afetos vão ser afetados. Desculpe o trocadilho, né? As nossas emoções, os nossos desejos vão ser cada vez, progressivamente, transformados, a ponto de que vai fazer parte do nosso desejo desejar a Deus. Vai fazer parte do nosso desejo desejar que a vontade de Deus se estabeleça. E isso tem implicações muito práticas na nossa vida. Porque se eu quero que a vontade de Deus, que o reino de Deus e que o nome de Deus sejam conhecidos nesse mundo, eu me faço como um instrumento disso também. Se de fato é o meu interesse que a vontade de Deus apareça, então eu vou querer conhecer a vontade e viver essa vontade. Eu não vou só orar por essa vontade, eu vou buscar conhecer e exercitar na minha vida. Se é meu desejo de fato que o reino de Deus seja presente nesse mundo, no que depender de mim, ele será. No que depender das minhas palavras, das minhas ações, das minhas reações, no que estiver dentro do meu controle, este mundo vai conhecer o reino de Deus. Porque essa é uma vontade deste meu coração regenerado. Então a oração molda os nossos desejos. E depois vem pedidos que são igualmente santos. Orar pelas nossas necessidades não é menos santo do que orar pela vontade de Deus. É igualmente santo. O problema é quando a gente só ora pelas nossas necessidades. Porque as nossas orações são egoístas, egocentristas e não levando a Deus de fato em consideração.
Mas ao conhecer a Deus e desejar a vontade de Deus, nós sabemos que Deus tem prazer em cuidar de nós. Tem prazer em nos sustentar. Tem prazer em prover para nós aquilo que nos é necessário. Lembra quando Jesus fala, ainda em Mateus capítulo 6, lá para frente, ele fala sobre as preocupações, do versículo 25 em diante. Ele fala, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, beber e vestir. O que é isso? É o básico da vida. Eles não fiquem preocupados. Tanto aqui em Mateus quanto lá em Lucas, ele diz, olha para a natureza, olha para as aves, olha para a relva do campo. Elas são coisas. E é muito legal ver o jeito que Jesus fala. Ele diz, o Pai de vocês dá às aves alimento. O Pai de vocês veste a erva do campo. Ele não chama de o Pai das aves, nem o Pai das plantas. Ele diz o Pai de vocês. Cuida das coisas desse jeito. E lá em Lucas ele vai dizer assim, vocês não são mais importantes do que essas coisas? Jesus está colocando aqui um contraponto, do menor para o maior. Ele diz, se essas coisas, que são coisas, que nem são filhos, Deus cuida com tamanha generosidade, não há de cuidar de vocês também? Diz, não fiquem preocupados. Quem faz isso são os pagãos. Quem se desespera achando que as divindades não vão cuidar se eu não fizer isso ou não fizer aquilo, diz, quem faz isso são os pagãos. Mas o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, a gente viu no versículo 8, mesmo antes de vocês pedirem. E Ele dá boas coisas. É vontade de Deus cuidar de nós. Faz parte do amor de Deus prover a nós. Então ele faz aqui, do versículo 11 ao versículo 13, Jesus nos ensina 3 pedidos. Por provisão, por proteção e por perdão. Não nessa ordem. Provisão, perdão e por proteção. Ele fala do pão de cada dia. Provisão material, provisão para a vida. Não é só pão, é o que a gente precisa para viver. Aí fala do perdão. Nos perdoa. Perdoa os nossos pecados, porque a gente vai continuar pecando. A gente vai continuar pecando. Se você acha que você não vai pecar mais depois que você nasceu de novo, deixa eu destruir seu castelinho de areia agora. Em Cristo nós temos o poder de não pecar. Mas nós não conseguimos não pecar o tempo todo. Mas Jesus já deixou para a gente a válvula de escape. Quando pecar, o que a gente faz? Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Porque elas vão continuar. Do lado de cá, elas vão continuar. A gente vai lutar, a gente vai se santificar, a gente vai buscar a palavra, a gente vai buscar na oração, a gente vai buscar crescimento espiritual para se ver cada vez mais livre do pecado. Mas a gente sabe que do lado de cá, o pecado ainda é uma realidade. Então ele nos ensina a orar por aquilo que é lícito. Peça ao Pai perdão. Peça ao Pai pão. E o que ele vai dar, diz ainda no versículo 25 em diante, ele vai cuidar de você. Alimento, comida, bebida, roupa, ele vai dar. O que é necessário, ele vai dar. E também é necessário o perdão. E ele vai dar. Por último, ele fala, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal ou do maligno. A ideia aqui é do indivíduo em si, não das coisas difíceis da vida, mas dos intentos de Satanás, do ataque de Satanás, que pode vir mesmo em meio aos tempos bons, quanto através dos tempos que a gente chama de mal. Nos dias que a gente chama de dias maus, nós podemos encontrar Deus com mais profundidade. Assim como nos dias bons, nós podemos ser traídos pelo nosso próprio coração e ouvirmos a voz do diabo. Então a gente não ora para que Deus nos livre dos dias maus. A gente sabe, a gente aprendeu com Tiago, que as tribulações produzem perseverança. Que a gente ora dizendo, Senhor, me livra do dia mau em que eu não consiga te honrar. Senhor, me livra das tentações em que eu for incapaz de suportar. E a gente já tem resposta para isso. Paulo diz que não vem sobre nós tentação que a gente não consiga suportar. Todas as tentações que vêm sobre nós, diz o apóstolo Paulo, Deus dá juntamente com elas aquilo que é necessário para vencê-las. Se a gente não vence, é por outro motivo, não a falta de provisão de Deus. Mas a nossa oração não é simplesmente, Senhor, não deixe que eu passe por nada de mal na vida. A oração é, Senhor, me livra do mal. Me livra do maligno. Me livra de que no dia mau eu me esqueça de Ti. Me livra de que no dia mau eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Me livra, Senhor, que no dia mau eu
eu perco a minha fé. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer, Senhor, me livra de que no dia bom, no dia que a despensa estiver cheia, para que eu não bata no peito e diga, olha só o que eu construí. Veja o que minha força conseguiu. Me livra do mal, Senhor. E o mal pode estar no dia mau, mas também pode estar no dia bom. Por isso a gente diz, Senhor, não me deixe cair na tentação de murmurar, de duvidar, ou na tentação de eu achar que eu sou alguma coisa. Me livra do mal. E aí ele termina, o versículo 13b, realinhando a nossa visão, né? Ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É esse reconhecimento. Reino, poder e glória pertencem a Deus. Se pertence a Deus, não pertence a mim. Glória é esse brilho, é essa fama. Fama é para Deus. Poder não é a minha capacidade, não é o meu desempenho, embora eu possa me aprofundar em conhecimento, possa fazer cursos na minha área de atuação, eu possa me desenvolver. Ok, faz parte. Mas o que me sustenta não é a minha força, é o poder de Deus, o Deus que é soberano. E a glória, o poder e o reino pertence a Ele para sempre. Não só no futuro, mas também agora. E essa visão correta de Deus, de que esse Deus é soberano, me faz descansar. Eu posso orar e fazer os meus pedidos a Deus, posso apresentar as minhas necessidades, posso apresentar essas necessidades espirituais, sabendo que o Deus que é soberano tem todo o poder para realizar essas coisas. Então eu posso descansar. Mas também alinha a minha forma de viver a vida. Se eu sei que Deus é o dono de todo o reino, de todo o poder e de toda a glória, e que eu vivo todos os dias diante da face dele, eu vou fazer de tudo para que isso seja visto em mim, para honrar o reino, o poder e a glória de Deus. Então vê como a oração, embora seja uma conversa e um pedido para Deus, no final está disciplinando o nosso coração. Está nos ensinando ao que pedir, a como nos enxergar e a como enxergar a Deus. Oração é também formação. A oração nos forma, a oração nos disciplina. Orar e alinhar o nosso coração com a revelação de Deus vai nos fazendo cada vez mais desejar o que Deus deseja. Às vezes ainda o nosso coração não foi capturado pela vontade de Deus. Mas quanto mais a gente conhece essa vontade, mais ora essa vontade, mais o nosso coração vai se conformando a essa vontade. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Quando eu entendo que a minha vida precisa refletir essa consciência de que Deus é dono de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, que o reino é dele, que o controle é dele, não meu. Eu perco o controle, eu faço planos que não dão certo. Eu tenho ideias que naufragam antes de começar. Eu não tenho poder. Eu não sou dono das decisões últimas da minha vida. Embora Deus me chame a ter uma vida responsável. Eu dependo de Deus a cada passo. Eu dependo da graça de Deus a cada passo. E entender disso me coloca numa postura mais humilde e mais confiante. Confiante porque eu sei que esse que é dono de todo poder, honra e glória é meu Pai e cuida de mim. Mas humilde em saber que as coisas não estão no meu controle, não estão na minha mão, e às vezes ele vai fazer exatamente o oposto do que eu gostaria que ele fizesse. Porque no final das contas, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha é falha, é fraca e às vezes me coloca em enrascadas. Então melhor é confiar na vontade dele do que na minha. Por isso nós passamos a buscar, desejar a vontade de Deus. Amém, queridos? Porque nós precisamos orar a vontade de Deus. Né? Há uma segurança. Aí você pode fechar a Bíblia já. De que a gente não basta orar. Né? A gente precisa orar certo. Não basta só falar. Precisamos ter um conteúdo certo das nossas orações. Então, vimos aqui uma postura certa de oração, um coração certo de oração. Olha o que diz 1 de João capítulo 5, verso 14. Diz o texto, essa é a confiança que temos para com Ele, falando de Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha o segredo da vida aí. João está dizendo, tudo aquilo que a gente pede,
Deus ouve e Deus faz. Tudo, João, tudo. Tudo aquilo que está alinhado com a vontade dele. Então, quer uma oração efetiva? Ore à vontade de Deus. Todas as vezes que você orar à vontade de Deus, você já tem de cara o sim. De cara. Ele faz exatamente isso. Por isso que nós somos ensinados a orar, mas orar direito. Não basta só falar. Não basta só dizer aquilo que a gente acha. A gente tem que orar à vontade de Deus. Porque, gente, nós não sabemos orar adequadamente. Não sabemos. Olha o que Tiago diz, e a gente vai gastar um tempo no culto de domingo nesse texto. Mas olha o que Tiago diz, no capítulo 4, versos 2 e 3. Ele diz, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerra, nada têm porque não pedem. Verso 3, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjar em seus prazeres. Tiago fala duas coisas. Primeiro, tem coisas que a gente não recebe e a gente fica batendo nos outros, brigando com os outros, tentando tirar dos outros, que é aquilo que a gente só encontra em Deus. É só Ele que dá. E a gente está tentando tirar isso do outro. É segurança, é paz, é completude, é autoestima, sabe? É identidade. A gente projeta no outro. Quanto mais os outros gostam de mim, mais eu me sinto inteiro. Mas eu tenho identidade. Aí quando fala mal de mim, eu fico, nossa, aí eu fico triste. Aí eu acho que eu sou uma porcaria. Aí eu quero morrer. Porque eu não fui recebido, porque eu não fui abraçado, porque eu não fui reconhecido. Ah, eu sou um mosquito que está em cima do cocô do cavalo do bandido. Eu não presto para nada. Né? Porque a minha identidade está buscando ser formada nas expectativas das pessoas. E aí a gente mata, aí a gente sente inveja, aí a gente cobiça, aí a gente luta, tentando estabelecer algo que a gente só consegue em Deus. Vocês não têm? Porque vocês não pedem. Estão tentando transferir isso para os outros. É só pedir. Pede para o Pai. Fale com o Pai. Há coisas que só Ele pode fazer pela gente. Não, busque nos outros. Dizem o pior, quando pede, quando fala com Deus, pede o que não devia pedir. Pede com motivação errada e pede mal. Em vez de pedir aquilo que é a vontade de Deus, pede aquilo que é orgulho, que é egoísmo, aquilo que só vai projetar o seu nome e às vezes vai te fazer tropeçar. Pede coisas que só vai te deixar mais amarrado. E ora e fala, Senhor, me dá mais dinheiro. Mas te dar mais dinheiro vai te fazer mais tentado a ser egoísta. Senhor, me dá mais bens. Mas às vezes te dar mais bens vai te fazer ficar mais preso aos bens. Aí, eu não posso fazer isso porque eu não posso deixar minha casa muito tempo sozinho, porque tem um monte de coisa lá que pode entrar alguém e levar. Aí o coração fica... Aí aquelas coisas que eram bênção, virou atrapalho, virou entrave. E aqui Tiago está dizendo, quando pede errado. Pede para esbanjar em prazeres. E aqui por prazeres, não é prazeres que são lícitos. Está falando aqui de prazeres da carne, daquilo que é contrário a Deus. Por mais disfarçadinho que isso seja. Então, Tiago está dizendo aqui que a gente precisa aprender a orar. Porque é muito fácil orar errado. É muito fácil querer errado. É muito fácil ter um coração que se afasta de Deus, ainda que a gente use o nome de Deus. É muito fácil. Por isso que a gente precisa aprender a vontade de Deus. Para orar a vontade de Deus. E quando a gente orar a vontade de Deus, o que o João falou? Toda vez que a gente orar a vontade de Deus, fica tranquilo. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas a gente não enxerga. No tempo, na hora, no momento. Mas ele faz. Porque é a promessa dele. Então, se por um lado não basta orar, precisa orar certo. E por outro lado, nós não sabemos orar adequadamente, aí vem o terceiro ponto. A vontade de Deus pode ser conhecida, e glória a Deus por isso. A gente precisa orar a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não está oculta. A vontade de Deus não está escondida. Sim, existem certas coisas que estão nos planos eternos de Deus que a gente nunca vai saber. Mas para a vida e para a piedade, diz o apóstolo Pedro, Deus já nos deu tudo para a vida e para a piedade. Por meio de Jesus. Nós temos acesso a tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Então, a vontade de Deus pode ser conhecida. E como é que ela pode ser conhecida? Né? A gente sabe como é que ela pode ser conhecida. A gente gastou 2 semanas pensando em
em algumas disciplinas que nos fazem conhecer a vontade de Deus. A leitura, a ouvidura, o ouvir, a meditação, o estudo, né? A memorização. Na palavra nós temos a revelação da vontade de Deus. E a gente, muitas vezes, ora mal porque não conhece a Escritura. Ora o que não devia orar, porque nem sabe que não devia orar. E às vezes deixa de orar por aquilo que é de fato efetivo, porque não sabe o que de fato é efetivo. Porque a gente não conhece nem a Escritura, como Jesus disse lá para os fariseus, vocês erram porque vocês não conhecem nem a Escritura, nem o poder de Deus. Tinha um grupo que conhecia muito bem a Escritura, mas não conhecia o poder. E tinha um outro grupo que era muito místico. Era poder, poder, poder. Mas era só poder. E não conhecia a Escritura. Quando a gente cai para um dos dois extremos, a gente ora mal, a gente vive mal. Mas quando a gente conhece a palavra e conhece o Deus da palavra, aí a vida espiritual se desenvolve muito bem. Por isso, há como conhecer a vontade de Deus. Por meio das disciplinas da absorção bíblica. Por meio do conhecimento da palavra, por meio da meditação. Por meio da comunhão, da comunidade de fé. Onde nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos de maneira direta, por meio de ensino, aconselhamentos, confissões. Mas também de maneira indireta, vendo a vida de outras pessoas. Vendo a fé de outras pessoas. Vendo os erros e os acertos de outras pessoas. Vendo aquilo que está na Escritura sendo aplicado na vida de alguém. Às vezes é uma área da nossa vida que a gente nem está exercitando, mas o outro está exercitando. É algo específico para ele. E a gente vê na vida dele, ele quebrando alguns mandamentos ou quebrando algumas instruções bíblicas e automaticamente quebrando junto com as orientações bíblicas, quebrando a cara e falando, não é que a Bíblia é verdade, não é que é real. Quando chegar a minha vez, eu não vou fazer assim, né? Ou então vendo pessoas que estão sendo honradas no seu viver diário à medida que vivem de maneira prudente, conforme nos ensina a Escritura. Então a gente, tá vendo como funciona mesmo? Uma vida pautada pela vontade de Deus, pela Escritura, pelo relacionamento com Deus, olha como funciona mesmo. Uma família edificada nos caminhos do Senhor, olha como funciona de verdade. Então nós vamos aprendendo, seja de maneira direta ou de maneira indireta. E por último, e não menos importante, mas muito mais importante, a vontade de Deus pode ser conhecida porque o Espírito Santo nos guia nesse processo. Ele abre os nossos olhos. Ele nos traz à memória essa palavra que a gente conhece. Ele ministra aos nossos corações de maneira direta e de maneira também sobrenatural. Ele fala aos nossos corações e ele nos ensina a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele intercede por nós e ele traduz as nossas orações. Romanos 8, 26 e 27 diz, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que texto fabuloso. Ele diz que o Espírito Santo, deixa eu colocar meu laserzinho aqui, ele nos ajuda. O verbo que aqui é usado é um verbo muito raro no Novo Testamento e que ele tem uma ideia de intensidade. É a ideia de alguém pegar junto um fardo pesado. É alguém que pega com a gente, sabe? Você vem para levantar um peso, sabe? Não quer pedir ajuda, né? Aí você vem levantar um peso, mas alguém viu e vem correndo logo e já pega do outro lado. Não, peraí, não vai levantar isso sozinho, não. É essa a ideia. O Espírito Santo é esse que pega junto. Ele não faz em nosso lugar, ele faz conosco. Não é como se a gente ficasse passivo. Não vou nem orar porque o Espírito Santo está intercedendo por mim. A gente faz isso, né? Se Jesus está intercedendo por mim diante do Pai e o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, para que eu vou orar? Já tem 2 super intercessores, por que eu vou orar? Não é isso que o texto está dizendo. A ideia de que o Espírito Santo é este que nos ajuda a orar. É esse que nos faz orar direito, inclusive traduzindo as nossas orações quando a gente fala bobagem na oração. A gente está falando e o Espírito Santo está assim, o que ele quis dizer na verdade foi isso. Né? Ele faz essa tradução simultânea, né, diante do Pai.
Fala que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, na nossa limitação espiritual, na nossa ignorância em relação à vontade de Deus. Quando a gente pede coisas estúpidas, o Espírito Santo traduz isso para Deus não nos dar as coisas estúpidas que a gente pede. E às vezes fica triste que a gente não recebeu as coisas que a gente pediu. E é só porque era coisa estúpida, que ia nos matar, ia nos machucar, ia nos destruir. Mas o Espírito Santo entrou no meio e falou assim, opa, peraí, uma oração que precisa de alguns consertos aqui e ali. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque a gente não sabe. A gente não sabe orar como convém, a gente não sabe a vontade de Deus. Nós temos falhas nas nossas disposições e nas nossas motivações. Às vezes a gente ora pelas coisas certas com os motivos errados. E o Espírito Santo não só corrige a nossa oração, como corrige a fonte da nossa oração, que é o nosso coração. O Espírito Santo vai moldando o nosso coração para a gente aprender a orar direito. Por isso que a gente só aprende a orar orando. Ainda que seja orando errado. Ainda que seja orando falho. Porque no final das contas, esse é o único tipo de oração que a gente sabe fazer de verdade. A oração que não convém. Por mais que a gente se esforce e faça tudo certinho, no final das contas, a nossa oração nunca será perfeita. E isso é libertador. Libertador. Por saber que eu sempre vou estar aquém nessa vida de oração. Mas Deus me ouve mesmo assim. Deus me recebe mesmo assim. Deus considera o meu clamor mesmo assim. Porque o Espírito Santo me ajuda a orar, corrigindo o meu coração e corrigindo a minha oração. Diz o texto que ele intercede por nós. Ele se coloca entre nós e Deus. Né? E de novo, essa palavra interceder aqui também está numa conjugação que ela fala de muita intensidade. É a ideia de que intercede de maneira intensa, ou de maneira eficaz, ou de maneira insistente. Não é só intercede, mas intercede com força. Ou como diz o mineiro, de com força. O Espírito Santo faz e faz bem a intercessão em nosso favor. E o texto aí fala de gemidos inexprimíveis, né? O tal dos gemidos inexprimíveis. Alguns pentecostais vão dizer que isso aqui é oração em línguas, gemidos inexprimíveis. Mas não é isso que o texto está dizendo, porque é algo que não se expressa. Né? Então, se a gente pensar em línguas em termos espirituais, é algo que se expressa. A ideia é de algo que não se expressa. Que o Espírito intercede, a ideia de gemido aqui, é essa ideia de um clamor que é interno. É algo que vai além das palavras. O Espírito Santo intercede em nosso favor, não só com as palavras certas, mas com o coração certo, com a motivação certa, com a intensidade correta. São gemidos, é com força, é com intensidade. Que o Espírito Santo intercede por nós com palavras que não podem ser contidas, que não podem ser explicadas, que não podem ser nem articuladas. Tamanha a profundidade do poder da intercessão do Espírito Santo. É essa a ideia. Que é uma intercessão profunda, eficaz, poderosa, que não dá nem para descrever. É assim que o Espírito Santo cuida de nós. Né? E olha o verso 27, isso aqui é fabuloso. Ele diz, aquele que sonda os corações, quem é esse? O Espírito Santo, é o que sonda os corações. Ele conhece os nossos corações, é o que Paulo está dizendo. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Olha que legal. Está dizendo, o Espírito Santo conhece os nossos corações e ele conhece também a mente de Deus. Por isso essa intercessão dele é tão eficaz. Porque ele sabe o que a gente quer dizer, como a gente quer dizer, por que a gente quer dizer. Ele conhece o coração, ele sabe não só das nossas palavras, mas sabe da gente, sabe das nossas necessidades. E esse que conhece a gente tão bem, conhece também a vontade de Deus tão bem. Sim, a gente pode conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus por meio da palavra, mas nós nunca vamos conhecer a vontade de Deus de maneira tão profunda quanto o Espírito de Deus conhece a sua própria vontade. E ele dizia, é o Espírito que nos ajuda a orar. A gente aprende a vontade por meio da palavra, mas graças a Deus que há um Espírito Santo do próprio Deus que intercede em nosso favor e juntamente com a gente, que conhece a vontade de Deus muito mais profundamente do que a gente um dia vai poder conseguir. Então ele ora, diz o texto, ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aí a oração que ele faz com a gente, não em nosso lugar, mas com a gente, é a oração segundo a vontade de Deus. Amém, gente? Por isso que orar é tão fabuloso, né? Porque mesmo quando a gente ora errado, a gente ora certo, por causa do Espírito Santo.
E Ele vai moldando o nosso coração e o conhecimento da palavra vai nos ensinando cada vez mais a vontade de Deus e a gente vai aprendendo a orar melhor, mas ainda assim sempre na dependência do Espírito Santo que ora em nosso favor. Então, oração na prática para a gente finalizar. Na prática, o que a gente faz? Separa tempo e lugar para orar. É claro que a gente pode orar em qualquer lugar, é claro que a gente pode orar em qualquer momento, mas a liberdade de orar em qualquer lugar muitas vezes nos leva a orar em lugar nenhum. Posso orar em qualquer lugar, mas aí não oro em lugar nenhum. Posso orar em qualquer momento. Eu falo com Deus o tempo todo, mas nunca fala direito, sabe? Estou o tempo todo pensando em Deus, mas nunca dá aquela parada na rotina para se dedicar à oração. Então nós podemos e nós devemos orar de maneira espontânea, mas não só de maneira espontânea e não programada. Precisamos de tempo programado. As nossas vidas não são alimentadas por essa oração que é só espontânea. Mas a gente precisa do arroz e feijão. A gente precisa dessa alimentação contínua da nossa vida espiritual por meio da oração. Então a gente precisa escolher conscientemente, consistentemente, intencionalmente, um momento em que a gente fica sozinho para orar. Para que a gente coloque na nossa lista de afazeres, na nossa agenda, um encontro com Deus. Um momento a sós com Deus. E como é que a gente faz isso na prática? A gente começa com regularidade, ainda que seja em períodos curtos. Em vez de você dizer assim, eu vou orar todo dia 1 hora, assim, não, eu vou tirar 5 minutos todos os dias para orar. Primeiro, transforme a oração num hábito. Faça do estar reservado em oração uma disciplina. Antes de pensar na qualidade dessa oração, na quantidade dessa oração, primeiro transforme isso num hábito espiritual na vida. Então é melhor começar com algo que é disciplinado do que com algo que é grande, mas que a gente faz uma vez ou outra. E a gente volta a ter orações que são ocasionais ou são acidentais. Então, separar tempo para isso é importante. Dizer, eu vou orar todos os dias neste horário. Por quê? Deus só ouve naquele horário? Antigamente os irmãos diziam que na madrugada a fila é menor, né? Então a gente ora de madrugada porque na madrugada a fila é menor. Eu penso que tem algo especial mesmo na madrugada. E esse algo especial é, não há distrações. Por que é bom orar de madrugada? Porque você não tem mais nada para fazer de madrugada. Né? Não tem barulho, não tem competição. É a mesma ideia de, tem gente que fala assim que orar no monte é que é um negócio, né? Orar no monte. Mas tem o seu valor de você se separar para a oração. Por quê? Porque você está se separando para a oração. Seja no monte, seja no fundo do quintal, seja na igreja, em qualquer lugar que você separar tempo dedicado para a oração, será algo diferente. Sai da rotina. Quer dizer, entre numa nova rotina. Né? Quer dizer, eu vou ter um tempo de dedicação em oração a Deus. Ainda que esse tempo seja curto no começo e vá crescendo e vá aumentando. Né? Em segundo, faça uma leitura orante da Bíblia. Esse é um bom jeito de praticar a oração. Ouvir antes de falar. No nosso último encontro a gente falou um pouquinho sobre isso. De um grande homem de oração, testemunhando da sua própria vida de oração. O quanto a vida se tornou mais efetiva na oração quando, antes de orar, ele lia a Bíblia. Ele meditava na Escritura e deixava com que a pauta da sua oração começasse pela Escritura. Deixar com que a Escritura estabeleça o início da nossa agenda de oração. Por isso, separar tempo para meditar antes de orar. Eu fiz isso recentemente, enquanto preparava isso aqui. Lembra que eu dei um exemplo sobre a meditação no Salmo 23? A partir da meditação no Salmo 23, uma das coisas que me chamou a atenção foi de pensar que o pastor do Salmo 23, ele não leva para a ovelha a água e a comida. Ele leva a ovelha para encontrar a água e a comida, não é? Ele guia. Então, à medida em que a ovelha segue o pastor, ela encontra provisão. À medida em que ela ouve a voz do pastor, ouve os direcionamentos do pastor,
Então ela vai encontrando os pastos verdejantes, as águas de descanso, vai encontrando a vereda da justiça, né? E mesmo no vale da sombra da morte ela não fica com medo, porque quem está guiando os seus passos é o bom pastor. Então na minha meditação do Salmo 23, algo que me chamou a atenção foi exatamente esse processo de ouvir a voz do pastor e segui-lo. O que gerou no meu coração um motivo de oração. De dizer, Senhor, quantas vezes eu fugi da sua voz? Quantas vezes eu saí caçando por mim mesmo água, pasto e caminho? Senhor, quantas vezes eu não dei valor à tua voz? Aí eu orei dizendo, Senhor, me ensina a te ouvir mais. Me ensina a reconhecer a sua voz. Me ensina a perceber que o Senhor está me sustentando à medida em que eu caminho contigo. Me guia por esses passos, pela vereda da justiça. Viu como a meditação no texto suscita oração? A meditação vai trazendo a nós ideias e essas ideias vão gerando um motivo de oração no nosso coração. Então essa leitura orante é isso. É você olhar para o texto, entender o texto e a partir disso falar com Deus, a partir do texto que está ali. Isso ajuda muito quando a gente lembra dos Salmos. Os Salmos têm uma vasta gama de motivos de oração. Você vê Salmo de adoração e louvor. O Salmo 8 diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Então, um salmo de adoração, salmos de ações de graças, o Salmo 136 repete várias vezes a expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, um salmo de gratidão pela ação de Deus na vida. Tem salmo de confissão de pecado, o Salmo 32, o Salmo 51, são salmos que Davi escreveu após o seu pecado com Batseba. Então, ele confessa o seu pecado, ele diz, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Então, ele busca Deus, ele confessa o pecado. Tem salmo de confissão de pecado, tem salmo de lamento. O Salmo número 13 começa dizendo, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Olha só, por um lado a gente vê um salmo de alegria, do outro lado a gente vê um salmo de Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Um salmo de lamento, um salmo de dor, um salmo de profundidade, de agonia. Porque, de novo, gente, mais importante de tudo é apresentar o nosso coração diante de Deus. Não são palavras falseadas, mas como está o nosso coração. E se o nosso coração sente lamento, súplica e angústia, é isso que a gente vai apresentar diante de Deus. Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Melhor é falar com ele do que ficar murmurando por aí. Não é? Murmurar é falar e xingar. Agora, orar é apresentar, inclusive, as nossas dores diante de Deus. Inclusive, o nosso lamento diante de Deus. Então, os salmos são uma escola de oração. Nos salmos, a gente vê intercessão pelo povo orando pela nação de Israel, orando, inclusive, pelos inimigos. Não só porque eles sejam destruídos, mas orando por misericórdia sobre os seus inimigos. Oração por si mesmo, pedidos de livramento. Então, os salmos são uma grande escola de oração. Seria um bom jeito de orar, né? Se a gente vai fazer essa leitura orante, aproveita os salmos para fazer essa leitura orante da Escritura. Né? E aí, não só isso, mas a gente pega também a própria Bíblia, orando o Pai Nosso, como a gente viu ali, as cláusulas do Pai Nosso. Medita no Pai Nosso e ora o Pai Nosso de maneira customizada. Né? A gente fala, Pai Nosso que está no céu, santificado, magnificado, famoso seja o teu nome. Ainda que isso custe a minha fama, Senhor. Ainda que eu precise baixar a bola para que o teu nome seja santificado, para que o teu nome seja conhecido. Senhor, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita em mim, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho. Senhor, que eu aprenda a abrir mão do controle para que o Senhor controle. Que eu aprenda, Senhor, a desejar a tua vontade e não o estabelecimento da minha vontade. Senhor, o pão nosso de cada dia. Aí eu oro pelas minhas necessidades, mas eu oro pelas nossas necessidades. Eu oro pelo meu suprimento, mas eu oro pelo nosso suprimento. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu continuo sendo teimoso nisso, naquilo. Senhor, me livra da tentação, ou não me deixa cair
na tentação. Senhor, eu estou vendo na minha vida, na minha família, no meu trabalho, isso aqui como algo que está me levando a pecar contra Ti, a duvidar do Teu amor, a duvidar da Tua bondade. Estou me vendo preso às redes sociais, eu estou me vendo preso às conversas alheias, eu estou me vendo preso, Senhor, ao contemplar o sucesso do ímpio, o sucesso do injusto. O meu coração está começando a dizer, por que ele prospera e eu não? Eu estou parecendo o salmista do Salmo 73, Senhor. Por que dá certo para ele, que é ímpio, e para mim? E parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Senhor, não me deixa cair em tentação, me livra do meu coração mau. Entende? Isso é orar o Pai Nosso. Você vai deixando com que o Pai Nosso dite as cláusulas da sua oração. Priorize o espiritual sobre o circunstancial. Assim como a gente aprende na oração do Pai Nosso. Não ore só por aquilo que é daqui e de agora. Aprenda a orar por aquilo que é eterno. Invista tanto tempo orando pela sua alma e pela salvação dos seus entes queridos, quanto você gasta orando para que as coisas materiais, financeiras, de saúde vão bem na sua vida. Se preocupe tanto com a sua vida espiritual quanto você se preocupa com a sua profissão, com a sua família. Se preocupe com aquilo que é eterno. Essas orações não deviam ser colocadas no final da nossa lista de oração, depois daquilo que a gente orou pelas coisas reais da vida. Isso aqui é real. Ore por aquilo que é espiritual e não só por aquilo que é circunstancial. Aí eu falei sobre orações modelo, usar modelos. Então, o Pai Nosso é um frame legal, é uma estrutura, uma moldura legal para a gente aprender a orar. Às vezes a gente pode... Isso é estabelecer estratégias para que a gente possa cobrir uma gama maior de orações, né? Então você pode começar orando por você, aí você ora pela sua família, ora pela sua igreja, ora pela sua cidade, estado, país, né? Essa ideia de orando de maneira de círculos concêntricos, né? Vai ampliando a sua oração, orando então com listas de oração. Existem modelos de listas de oração. Veja que a gente está pensando aqui nessa prática para aprender oração de maneira prática, né? Então, esses modelos ajudam nesse processo. De ter anotadinho, ter um caderno de oração, ajuda muito nesse processo, né? De anotar, às vezes anotar os pedidos de alguém. A Zizi pediu para orar por tal coisa. Você põe a Zizi para orar por isso aqui. Aí um dia a Zizi chega, olha, aquilo que eu pedi para você orar, não ora mais não, que já resolveu. Aí você coloca, oração resolvida, no dia tal, né? Faz assim. Porque você tem ali diante de você o testemunho da graça de Deus. Então anota. Não só pedidos de oração, mas anote as suas orações. Escreva orações. E escrever oração é um exercício, a gente vai falar disso em um outro momento, em uma outra disciplina, mas escrever oração é um exercício profundamente espiritual. Porque às vezes para falar a gente não pensa muito, mas para escrever a gente pensa. Então a gente vai gastar mais tempo pensando e orando. E a gente escreve ali um resuminho da nossa oração, né? Da melhor forma como que a gente pode, com a organização das nossas ideias, usando temas ali. Então, a gente escreve uma oração e fala, poxa, eu estou aprendendo a orar. Cristãos, no passado, faziam muito isso. Algumas igrejas históricas têm orações que são escritas e que a comunidade toda lê aquela oração. Alguns acham isso muito esquisito, né? Você vai numa igreja, uma presbiteriana do Brasil, por exemplo, você chega, passa pela porta, você recebe um folhetim. Ali está escrito todo o culto. Os textos que vão ser lidos, as orações que vão ser feitas, né? E aí todo mundo ora junto, aquilo ali. Parece uma reza, a gente está só repetindo. Não, aquilo é um modelo de oração, para orar junto, uma oração bem feita. Às vezes a gente gasta tanto tempo fazendo oração que não sai do ponto A e não chega no ponto B, né? Fica uma oração grande, mas sem sentido. E às vezes a oração de alguém que parou para pensar e escrever, num parágrafo, condensa tanta verdade. É assim que muitas músicas são. Quando você ouve uma música e fala, poxa, essa era a minha música. Era isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria cantar. Então, eu condensar de uma oração de outro, ou como se fosse a nossa oração, na boca de outro. E a gente fala, peraí, que essa oração é minha também, né? Aí a gente faz isso com canções, a gente faz isso com orações. Então, ouvir orações de outros, ler orações de outros, orações que estão na Escritura, ajudam. E escrever as nossas orações também são um grande testemunho. Às vezes até para nós mesmos, né? Aquele dia bom, que a gente está feliz, radiante, sabe? Tá assim com Deus, sabe? Aí a gente escreve uma oração.
Aí passam uns 3, 4 dias, a gente está mal, triste, está ruim, não estou nem com vontade de orar. Aí você vai para a sua própria oração e você lê a sua oração, porque afinal ela é a sua oração. E você ora de novo a sua oração. Né? Isso vai transformando o nosso coração. Então, ter um caderninho de oração ajuda nesse processo. Tá? Aí alguns tipos de oração, a gente tem oração de adoração, confissão, gratidão, intercessão. Entender esses tipos de oração nos ajuda a ter um cardápio maior de orações. Né? Porque às vezes a gente só sabe pedir. Né? Então, sabendo que tem oração de adoração, então a gente fala, não, peraí, não vou só pedir não, eu vou adorar um pouquinho. Né? Aí eu adoro, eu louvo a Deus pelos seus feitos, pela sua bondade, pelo caráter dele, pela obra dele na minha vida. E eu falo isso todas as vezes, gente. Quanto mais tempo a gente gasta em adoração, menos a gente gasta em pedido. Porque mais a gente reconhece que ele cuida da gente. Então, ao orar pedindo alguma coisa, nosso coração já é muito mais assertivo, porque ele já foi pastoreado pelo conhecimento de quem Deus é, à medida que a gente ora quem é Deus. Então, a adoração, a gratidão, lembrar de coisas. Sabe que tanto a gratidão quanto a murmuração é só começar que a gente faz. Né? Tem um livro que fala isso, né? De amar, como é que é? Rezar, comer e amar, é só começar. Tem um livro mais ou menos assim, né? E é exatamente isso. Você quer começar a murmurar? Ou você quer murmurar bastante? É só começar. Começa, que você vai achar um monte de motivo para murmurar. Da mesma forma, agradecer. Começa a procurar motivos de gratidão na sua vida. E você vai encontrar. E vai encontrar um monte de motivos de gratidão. Então, quando isso é intencional nas nossas orações, e veja, eu não estou falando de, foi promovido no trabalho, faça uma oração de gratidão. Não, eu estou falando de transformar isso em uma disciplina. Principalmente quando você está borocochô. Só quer reclamar, só quer murmurar, não estou vendo nada de bom. Pois é agora que eu vou para o meu momento de oração e eu vou só orar gratidão. Vou procurar na minha vida e vou escrever no meu caderninho quais os meus motivos de gratidão. O que é isso? Disciplinando meu coração a esperar em Deus. Nos dizem que eu mais quero murmurar. O que eu vou fazer é substituir a murmuração por hinos de louvor, por gratidão e lembrar daquilo que Deus faz. Então aqui é um esqueleto, né? Um jeito de orar. Tem alguns acrósticos que nos ajudam. Né? O acróstico orar nos ajuda a lembrar disso. Né? Orar é ofertar, O de ofertar, ou seja, adoração. R de reconhecer, então confessar os meus pecados, as minhas falhas. A de agradecer e R de rogar, né? De pedir, interceder por outras pessoas. Então, orar, né? Ofertar, reconhecer, agradecer e rogar. Ajuda a gente a ter no nosso cardápio de oração essas orações. Então, aí sim, agora finalizamos. Ore, no final das contas. Sozinho e comunitariamente. Quando estiver desesperado, mas quando estiver tudo tranquilo também. Ore em momentos curtos, mas também ore em momentos delongados. Gaste tempo em oração, para além da sua disciplina ocasional ali de 5 minutos todos os dias. Mas um dia não, hoje eu vou tirar para orar 30 minutos, 1 hora. Ou como Jesus fez, orar a noite inteira. Só chegar nesse ápice de orar uma noite inteira, com conteúdo, com vontade, com desejo, com amor. Então, de maneira espontânea, mas também de maneira agendada. De maneira espontânea, não precisa de muita disciplina, né? Mas de maneira agendada, precisa de disciplina. E aí a gente vai desenvolvendo na academia da fé esse músculo da confiança em Deus, do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, por meio das orações.